Olá pessoal, tudo bom? Estou gravando esse vídeo agora à tarde, acho que deve ser 1h pouco agora. E eu quero dar continuidade então àquela nossa aula anterior, onde eu falei do prelúdio, enfim, da introdução às revoluções inglesas, né? Então eu dei uma contextualizada para vocês naquele vídeo anterior, falando então de como estava em Inglaterra à época, de como estava dividido os poderes ou os atores que estavam disputando o poder. E agora nós vamos falar então neste vídeo, nesta videoaula, sobre a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. E bem no meio entre as duas revoluções nós temos uma república. Sim, a Inglaterra, que é conhecida por ser uma monarquia, ela já teve um sistema republicano. Sim. Tá? Mas não durou muito não. Foi uma experiência que para eles ingleses não foi positiva, principalmente devido à pessoa que, vamos dizer, que liderou esta república, tá? Mas vamos por partes então. Assim que a rainha Elizabeth, então, ela veio falecer, a Elizabeth I, aquela lá do passado, não é esta atual de hoje, tá? Que é a Elizabeth II, essa vovó aí. Aliás, eu recebi um meme de tantos memes sobre gripe, não deixa de ser, né? Sobre o coronavírus. Não sei se vocês receberam, né? Quero ver quem vai ganhar essa luta, o coronavírus ou a Rainha Elizabeth II. Legal, a gente precisa aprender a ter um senso de humor em momentos como esse. Claro, sem machucar ninguém, sem ofender, mas precisamos manter uma energia elevada, porque assim a gente consegue se proteger contra doenças, enfim, né? Então vamos lá. Jaime I. Preste atenção nos nomes, muito importante. Jaime I, já da dinastia Stuart. Tá? De onde é que vem esse cara aí? Ele era primo da Elizabeth I, tá? Primo. E a Elizabeth I era da dinastia Tudor. Então esse cara é da dinastia Stuart, é uma nova família, vamos dizer assim, um novo tronco familiar que vai governar então, a partir da subida ao trono, a Inglaterra. Como era Jaime I? Ele era um cara autoritário, ele era absoluto, ele era absolutista, portanto, e para, vamos dizer, justificar o seu absolutismo, ele vai pegar o Jacques Bossuet. Lembram dele? O Jacques Bossuet? Lembraram, né? Muito bem. Lembra que ele era o teórico do direito divino dos reis, perdão? Teórico do direito divino dos reis? Pois é. Então ele vai chamar o poder para si, o Jaime I, baseado justamente, até tem uma Bíblia aqui, ó, baseado, o Jacques Bossuet ele vai escrever o seu livro, a sua tese, pegando elementos da Bíblia cristã para poder justificar então o poder dos reis. Aquela velha máxima dele, Deus escolheu o rei e, portanto, se o súdito não cumprir as obrigações que o rei determina, tu não estarias simplesmente indo contra o rei, tu estarias indo contra Deus. Então essa é a ideia do direito divino dos reis. Bom, durante o reinado do Jaime I, ele vai perseguir algumas religiões, principalmente quem era adepto, né, quem era seguidor do puritanismo e também do catolicismo, tá? Dentro da Inglaterra. Ele vai perseguir, vai prender, vai tirar da Inglaterra, vai mandar lá para o que hoje são os Estados Unidos, que na época era uma colônia inglesa, né? Bom, na economia, ele vai fazer uma coisa que os burgueses, que os comerciantes vão detestar. Ele vai aumentar os impostos, tá? Ele vai então criar regras muito rígidas, aonde que isso vai acabar prejudicando quem era comerciante. Ou seja, vai aumentar os impostos, vai aumentar as obrigações. E isso a galera não gostou. Mas, como eu disse no vídeo anterior,
eles vão engolir como se fosse um remédio amargo, assim, tá, tudo bem. Falando nisso, vou tomar um gole d'água. Bom, como eu sempre digo para vocês em sala de aula, nem todo mundo fica para a semente. E ele acaba vindo a falecer, né? Vem a óbito e vai assumir o seu filho chamado Carlos I. Carlos I, tá? Carlos I assume e o Carlos I ele vai acabar sendo pior que seu pai, no sentido de se autoproclamar um rei poderoso, um rei absoluto, e além de ele manter a exigência dos impostos sobre as mercadorias, sobre o comércio que o pai determinou, ele vai criar novos impostos, Fora isso, ele vai arranjar uma briga, uma encrenca, uma rusga com os escoceses, que os escoceses fazem parte da Grã-Bretanha. E ele vai querer enfiar goela abaixo, como eu falo, na marra, o anglicanismo para os escoceses, que eles não vão gostar nada disso e vão acabar, inclusive, até invadindo a Inglaterra, né? Vão, tipo, declarar guerra. Para resolver toda essa pendenga aí, todo esse problema, o Carlos I acaba convocando o parlamento. Como é que é essa coisa de convocar parlamento? Vamos fazer uma analogia, uma comparação com o Brasil. Nós temos o nosso parlamento federal, vamos falar só do nível federal, que nós temos lá em Brasília o Congresso Nacional, que ele é formado pelos senadores e pela Câmara dos Deputados Federais, tá? São duas casas, ok? Só que nós vivemos, e depois a gente vai estudar mais adiante o iluminismo, que se eu não me engano é o próximo tópico das nossas aulas, das nossas próximas aulas. Lá no iluminismo vai surgir um carinha lá, um filósofo chamado Montesquieu, que ele, entre as coisas que ele vai escrever, ele vai falar da divisão do poder absoluto do rei em três, que nada mais é do que a gente, acho que vocês vão ver ainda, o executivo, o legislativo e o poder judiciário. Esses três poderes, essas três esferas do dragão, não, três esferas do poder, tá? Elas são independentes entre si e possuem, vamos dizer, em certa medida, o mesmo poder, tá? Bom, Carlos I, ele tem que convocar o parlamento. No Brasil, o nosso parlamento ele está sempre aberto, vamos dizer, tá? Não precisa ser convocado. Lá, à época, o parlamento ele não ficava ativo o tempo todo, ele tinha que ser chamado. Então existiam pessoas que eram lá dos lords, da Câmara dos Lords, que era o equivalente aos nossos deputados federais, e também tinha os senhores da Câmara dos Lords, que é equivalente ao nosso Senado. Eles eram chamados, então, para deliberar sobre questões que o rei, que é o poder executivo, determinava a eles para que eles julgassem. Então o rei tinha dois problemas aí. Ele queria que o parlamento inglês aprovasse o aumento dos novos impostos e também resolvesse essa questão da pendenga aí com a Escócia e mesmo dentro da própria Inglaterra, que o rei exigia então que todos fossem anglicanos, só que existiam outras religiões dentro da Inglaterra. O que o parlamento fez? O parlamento resolveu não acatar as ordens, eles aproveitaram que estavam reunidos e fizeram justamente o contrário, fizeram o oposto do que o rei queria. Assim, vai haver então um problema, né, uma contenda, vai se criar uma contenda, uma briga, uma rusga, e a Inglaterra será dividida em dois lados. De um lado nós vamos ter Carlos I, representando a nobreza, representando a aristocracia, e do outro lado nós vamos ter uma espécie de general, chamado Oliver Cromwell, que será o líder do exército do parlamento, ou, entre aspas,
o líder do exército da burguesia. Tô com a garganta seca, que eu já fiz videoaula hoje, já falei pra caramba. Gravei um monte de coisa hoje, tá? Então, tô finalizando na sexta-feira, no dia 27, quando eu estou gravando este vídeo, para a minha querida turma 81 do Colégio Êxito, Alvorada, Rio Grande do Sul. Então, vamos continuar aqui. Então, de um lado, tu vai ter a nobreza, liderada por Carlos I. Do outro, tu vai ter o parlamento, representando a burguesia, os pequenos proprietários de terra, representando camponeses, enfim, representando a burguesia, como eu falei. Tu vai ter o líder Oliver Cromwell. Então, de um lado, Carlos I, do outro, Oliver Cromwell. Cada um representando a sua equipe. Do lado do Carlos I, nós vamos ter os cavaleiros do rei, que são nobres. Então, tu vai ter um exército feito por nobres, um exército aonde, diferente dos dias de hoje, um exército aonde a tua colocação lá dentro da carreira militar não se dava por merecimento, se dava por nascimento, porque tu era um nobre, tá? Qual era a proposta, então, desta equipe, deste time de Carlos I? Era manter as coisas como estavam. Manter uma monarquia absolutista, manter o controle sobre o comércio, manter a burguesia e todo mundo controlado e, de preferência, que todo mundo fosse anglicano, da religião oficial da Inglaterra. Do outro lado, liderados, então, por Oliver Cromwell, representando, então, a burguesia, representando a maior parte do parlamento, nós vamos ter os cabeças redondas. Isso aí. Os cabeças redondas ganharam esse apelido devido ao tipo de capacete que usavam, enfim, tá? De cobertura. Este exército dos cabeças redondas, eles não eram nobres, então o exército era tipo um exército profissional, meio mais parecido com o tipo de exército que existe hoje, tá bom? Então era um exército por meritocracia, por inteligência, por bravura, enfim, assim que tu iria galgando, subindo os degraus da carreira militar, então, da parte deste exército. Era um exército profissional. Então, de um lado tem um exército de nobres, por merecimento, e do outro tem um exército profissional. Qual era a proposta do lado da burguesia? Era acabar com a monarquia e criar uma república. República, um outro sistema de governo, coisa pública, tá? Bom, gente, ele é uma guerra civil, tá? Então ele é de 1642 a 1648. Foram alguns anos aí de guerra dentro da Inglaterra, onde irmãos, né, vamos dizer assim, ingleses matarão ingleses para resolver essa pendenga. Quem ganha no final vai ganhar o lado do Oliver Cromwell, o lado da burguesia. E será instaurada, então, uma república. Por motivos óbvios, adivinha quem eles irão escolher para ser o novo líder, tipo um presidente, nesta nova fase da política inglesa? Justamente, será o Oliver Cromwell. Oliver Cromwell se demonstrou então que ele era um bom líder, um bom estrategista, e ele então poderia ser um bom governante. Mas não deu certo. Há quem diga que se tu quer realmente conhecer o caráter de um ser humano, dê poder a ele. Então, Oliver Cromwell se sentiu, né, entre aspas aí, ele ficou se sentindo a última bolachinha do pacote. Agora, Oliver Cromwell, ele acabou se autodeclarando Lorde Protetor do Reino da Inglaterra. Ou seja, ele se transformou numa espécie de rei. Como assim, professor? Rei? É, uma espécie de rei. Na realidade, tudo aquilo que ele lutou contra, que ele liderou contra, ele acabou se tornando exatamente aquilo que ele havia lutado um tempo antes. Então ele se torna uma espécie de um ditador, já que ele não era um rei, uma espécie de um ditador. Tá? Ou, quem quiser, um rei absolutista. Tá bom? Muito bem. Ele vai ter um governo extremamente radical, também vai perseguir quem era contrário ao seu governo.
ele vai fechar o parlamento. Então, tudo aquilo que ele lutou contra, ele se torna aquilo. O objeto da luta dele se tornou aquilo. Ele se torna um rei, quase um rei, né? Não tinha o título de rei. Tanto é que depois que ele morre, ele vai deixar esse cargo para o seu filho, como se fosse um rei, tá? Então Oliver Cromwell vai ter um governo radical, ele vai fechar o parlamento. Será ele que irá executar o Carlos I na sua guerra, né? A guerra chamada Revolução Puritana. Vai ser a mando dele que ele vai decepar, então ele vai num toco lá, num cepo, vai passar o machado na cabeça do Carlos I. Mas ele vai, mesmo tendo todos esses problemas, ele vai acabar ajudando a Inglaterra a ficar mais rica, através de uma coisa chamada atos de navegação. Ou seja, todos os produtos vindo para a Inglaterra, que saíam da Inglaterra, que eram importados, que eram exportados, eles deveriam de utilizar navios ingleses. Sim, qualquer produto deveria ser transportado por navios ingleses, e isso foi uma regra, aí tinha que se pagar impostos para isso. Então os ingleses acabaram arrecadando muito mais dinheiro através da cobrança destes atos de navegação. Mas como ninguém fica para semente, todos morreremos, né? Enfim, me perdi aqui no meio da minha papelada. Atos de navegação, que foi embora. Aqui. Como ninguém fica para semente, Oliver Cromwell morre e assume no seu lugar o seu filho. Esqueci o nome do filho, mas enfim, sobrenome Cromwell, tá? Ele não era tão bom, entre aspas, quanto o seu pai. Ele foi fraco e possibilitou que tirassem ele do poder. E adivinha quem vai tirar o filho do Oliver Cromwell do poder? Sim, o pessoal que perdeu a Revolução Puritana. Ou seja, eles vão restituir a monarquia na Inglaterra. E quem vai assumir como rei será Carlos II, filho do cara que perdeu a cabeça, do Carlos I. Então ele assume, não vai ficar muito tempo e vai entrar no lugar dele um outro rei, o Jaime II. Tá? Jaime II, ele era católico. E vocês lembram que lá no reinado da dinastia Tudor, o Henrique VIII, o cara que criou a igreja anglicana, desde então a igreja católica dentro da Inglaterra não era a principal religião. E aí Jaime II era católico. Era absolutista. O que vai acontecer? Uma coisa inimaginável, uma coisa doida, eu diria. O motivo que levou, então, à Revolução Puritana, que foi uma guerra civil, que foi a disputa entre os nobres e entre, vamos dizer, a burguesia. Eles vão brigar, vai ter o governo Cromwell, enfim, o que vai acontecer? Mais ou menos estas pessoas que tinham essas ideias aí mais conservadoras e mais libertárias, mais progressistas, que aqui no caso seriam os burgueses, eles vão se reunir e vão conversar. E vão dizer o seguinte: nós sabemos que nós brigamos no passado, a Revolução Puritana, por alguns motivos. Só que agora nós estamos vivendo uma outra fase, onde nós temos um rei aí que é católico. E nós não podemos aceitar isso. Ele vai querer restabelecer coisas que a gente já tinha superado. Já havíamos superado. O que a gente pode fazer então? Vamos depô-lo à força, ou seja, vamos tirá-lo do poder à força e vamos colocar alguém que seja mais maleável, que seja mais flexível, que a gente possa controlá-lo. Então eles vão escolher, vou fazer um parênteses aqui, você sabe o que é um laranja? Principalmente na política brasileira, agora não se fala mais nisso devido ao coronavírus, mas nas questões de lava-jato, entre outros desvios de corrupção aí. Um laranja é alguém que assume uma responsabilidade, mas aquilo não é seu. Vamos botar um exemplo, eu sou um contrabandista, eu
trago produtos do Uruguai, do Paraguai, da China, de maneira ilegal, eu não pago impostos. Você sabe o que é isso, né? Comprar produtos lá de sites chineses e não pagar imposto, sabem disso, né? Muito bem. Então tenta imaginar usar um exemplo. O Joãozinho é a pessoa que faz isso, tá? Vamos usar o Joãozinho aí, coitado do Joãozinho. O Joãozinho é a pessoa que faz todo esse rolo aí. Ele faz. Então, como ele deixa de pagar imposto, ele está praticando algo ilegal, algo proibido, que pode dar cadeia, tá? O que ele faz? Ele ficou rico, milionário, trazendo coisas da China, mas não paga impostos. Só que ele não pode comprar coisas no nome dele, porque ele não tem como provar de onde tirou o seu dinheiro. Então ele utiliza um laranja. O que é um laranja? É uma pessoa comum, às vezes o laranja nem sabe que tem um monte de propriedade, que é uma pessoa riquíssima. Tá? Então o Joãozinho utiliza uma outra pessoa, às vezes ela não sabe, às vezes ela sabe, enfim, para poder assumir então tudo isso. Então é um laranja, é alguém que assume algo que essa pessoa não vai usufruir nem administrar, tá? Coincidência ou não, depois dessa reunião que o pessoal fez, os mais conservadores e os mais progressistas lá na Inglaterra, não querendo que tivesse um rei católico, eles vão escolher uma pessoa cujo nome é Guilherme de Orange, Guilherme Laranja. Não sei se é daí que vem, eu não sei a origem desse termo laranja aí, tá? E eles vão chamá-lo e vão dizer, ó, a gente tem uma proposta para ti, para tua esposa, tá? Na realidade, deixa eu ver se eu anotei aqui. O Guilherme de Orange ele era genro do Jaime II. O Guilherme de Orange, esse rei que vai ser um fantoche, ele era genro do Jaime II e o Guilherme de Orange era, adivinha, anglicano, ele não era católico, tá? Então fechou tudo. Eles chamam o Guilherme, nós temos uma proposta para ti, homem. É o seguinte, tu quer ser rei? Claro que eu quero ser rei. Tá, e tu quer fazer as coisas de rei, tipo, tu quer ter o status de um rei, de um nobre, tu quer ter teu palácio, tu quer fazer grandes festas para homenagear as pessoas, enfim. Sim, eu quero tudo isso. Tudo bem, tu vai ter tudo isso. Então nós estamos aqui, nós já redigimos um documento chamado Bill of Rights. Bill of Rights é um conjunto de artigos aqui, de lei, mas tu não precisa nem ler, tá? Tu só assina aqui para nós, assina aqui na linha pontilhada, tá? Só que assim, tu vai reinar, mas não vai mandar. Então tu vai ser um rei de mentirinha, entre aspas isso. Tu vai ser rei, mas não vai reinar, tá? Quem vai organizar, quem vai ficar com a parte mais difícil de ser rei, seremos nós, então, a galera que representa o parlamento, tá? Aceita? Sim? Não? Aceito. Ele assina, tá feito. A partir desta assinatura, que foi em 1689, nós temos então na Inglaterra, de 1689 até os dias de hoje, 2020, uma monarquia parlamentarista lá na Inglaterra. E o nome deste ato, onde o Guilherme de Orange aceita e assina a Bill of Rights, é chamado de Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa. Esta foi uma revolução que, na realidade, ela foi uma espécie de golpe, né? Isso foi um acerto, foi um golpe, foi um arranjo. Não houve briga, não ocorreram mortes, pessoas não morreram por isso. Por isso que eles deram o nome de Gloriosa, uma coisa, né, que foi bem diferente da puritana, onde realmente eles entraram em guerra. Então, é isso. Nós falamos na videoaula de hoje, então, sobre a Revolução Puritana e sobre a Revolução Gloriosa. E entre a Puritana e a Gloriosa, nós tivemos uma experiência republicana lá na Inglaterra, tá bom? Então, o vídeo de hoje, vou parar por aqui. Nosso próximo encontro, provavelmente, turma 81, será de maneira online, ao vivo, daí nós vamos fazer uma videoaula, uma transmissão ao vivo. Eu deixei atividades para vocês na agenda virtual, espero que vocês façam.
Quem já fez, tranquilo. Quem não fez, faça. E nós nos vemos em breve. Beijo no coração de vocês. Se cuidem. Vocês estão de quarentena, vocês não estão de férias, tá? Se protejam, protejam os seus familiares também. Até a próxima.